Estamos ao vivo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O 8 vezes mais o podcast. Hoje eu tenho um convidado mais que especial. Hoje é a série Foras da Curva, Homens Foras da Curva. Eu recebo ele que é consultor de empresas, já estruturou mais de 700 empresas, Felipe Ferreira. Top E aí, demais, legal, beleza? Carlos. Tranquilo? Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Tô super à vontade aqui, né, com a sua recepção. E realmente, cara, eu acho que eu tenho uma bagagem de muitos anos, né, de estruturação de empresa. Aprendi muita coisa também. Eu acho que é legal isso, né, quando a gente fala que começa lá naquela base, né, que você não tinha nem ideia de como é que ia fazer isso, e depois você passa por muitas implantações, né, muitos projetos e vai agregando, né, valor para você como pessoa, não só como profissional, mas como pessoa também. Com certeza. E você vai compartilhar um pouco disso com a gente aqui. Eu fico feliz de você ter aceito o desafio aí de estar aqui com a gente. Felipe, sem mais delongas, quem é Felipe e como o Felipe chegou em 2026? O que tu precisou superar? O que você enfrentou? Fica à vontade, abre teu coração pra gente aí. Perfeito, perfeito. Então, vou falar um pouco da minha jornada, né? Eu comecei lá atrás, ainda no começo de carreira, como analista, né? Analista de suporte, depois fui analista de sistemas, e aí eu comecei a me interessar por esse mundo de processos, né? De estruturação de negócios, de organização de empresas. E aí depois passei para uma empresa de consultoria. E isso já tem quase 20 anos da minha vida que eu estou nessa carreira aí, nessa leva, né? De conhecer empresas, estruturar processos, estruturar conexões entre pessoas e processos e rotinas também. E ao longo dessa jornada eu fui passando, né, por empresas que tinham muita dificuldade em poder desenvolver, em poder se estruturar. Acabei abrindo a minha própria consultoria, Maneiro. né, e hoje eu tenho duas, né, na verdade uma que é minha e outra que eu represento também, que é uma consultoria com mais de 30 anos de mercado. E a minha ideia é sempre para a empresa, para melhorar o negócio, organizar processo, estruturar e alavancar resultados, ajudar as empresas a expandirem também e conectar, né, o que é estratégico com o que é operacional, fazendo uma conexão para que o negócio evolua. Pô, beleza, tu trouxe essa questão, né? A consultoria em si, ela passa por esse processo de estruturação, por processos mesmo, né? Não vou mentir, cara. Eu tenho um perfil chamado, que é um perfil influente, que é comunicador e tudo mais. Nem parece, né? Nem Nem desconfiei, viu? desconfiava. E tende a ser averso à rotina, processos, mas estudando um pouco a mais a fundo, eu percebi que a gente não consegue ter ordem, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos se a gente não tiver um plano bem traçadinho, o que precisa ser feito, a ordem de cada coisa. Em outras palavras, nos processos, né? Agora, deixa eu te perguntar, o que que você considera mais importante? Por onde que é uma pessoa que hoje, que não tem a mínima ideia do que é uma consultoria, do que é essa organização de processos, o que ela precisaria, por onde ela precisaria começar e detalhe, né? Quais são os benefícios que isso traz? Perfeito, perfeito. Assim, eu costumo falar que o primeiro ponto é você entender o seu negócio, né? Quando eu falo como consultor, aí a ideia é que você faça um mapeamento. A gente costuma chamar de diagnóstico, né? Uhum. Mas um mapeamento de como é que está o seu negócio. Aí vai ser o quê? Uma análise mesmo, sei lá, pessoalmente, né? Avaliando como é que está o negócio, para entender o que de fato está organizado mesmo, né? Estrutural, e o que de fato tem margem para que você consiga fazer evoluir. Então, depois desse diagnóstico, a gente faz uma análise mais focada, né, em cada processo da empresa. Aí a gente fala, quando fala de processo, não é algo só estratégico, nem só operacional, é algo que passa por todas as áreas, né? Então, quando eu falo estratégico, eu vou olhar a cultura da empresa, né, a visão, missão, os valores que a empresa tem, o que tem de estratégico na empresa, como é que está a questão de controle orçamentário, como é que está o budget do negócio. A gente passa pela área tática, que eu vou olhar lideranças, vou olhar gestão de pessoas, como é que são delegadas as funções, né? Caramba, E as geral, então, atividades. faz É um bem apanhado. amplo. E eu vou olhar a parte operacional, entender como é que é na estrutura de campo ali, como é que a equipe está fazendo, como está se portando e como é que estão as atividades, né? É uma mescla de tudo. Né? Desde o Entendi. que é o planejamento, você está falando disso, né, Carlos? De como é que todo mundo está se planejando, né, para que o negócio evolua, mas a gente precisa planejar e também colocar em execução. Rapaz, eu sempre fui muito centralizador. Eu já tive funcionários, né? Hoje meus funcionários são funcionários de IA. Fala Mas eu já aqui. tive funcionários e
uma das minhas grandes dores ali era delegar. Não porque eu não queria delegar, eu precisava delegar, mas eu não sabia como delegar. Tu ajuda a gente nessa questão também? Porque eu acredito que sim, né? Com certeza, com certeza. E delegar, por incrível que pareça, a gente sempre acha que delegar é eu atribuir, né, uma função ao meu colaborador e acompanhar o que ele está executando, né, fazendo os checkpoints, os acompanhamentos diários, os semanais, né, e aí usando os KPIs, os dashboards também. Mas o delegar ele vai além, né, eu preciso entender também se o que eu tenho de propósito para aquele negócio, para minha empresa, está conectado com o propósito do que aquele colaborador tem. Ah, no caso, então, faz uma junção dos dois propósitos, o propósito da empresa que você quer, por exemplo, o CEO da empresa quer, o dono, com um funcionário Então, isso é o que as empresas deveriam fazer, né? não Mas fazem. muitas descobrem depois que não fazem. Então, eu preciso sempre estar alinhando, né? O que é operacional, né? E o que é estratégico com o que eu tenho de cultura no meu negócio. E cultura não é só o que a empresa estabelece, não é só isso. Cultura é o que faz com que eu conecte a minha visão, o meu negócio, com o que cada um tem como propósito, né? Da vida deles ou do lado pessoal, das promoções que as pessoas querem para a sua vida, alinhadas ao negócio. Ó, eu pegando um gancho aqui, eu fui palestrante num evento chamado Summit Experience, do meu amigo Veri. Fala, Veri. Abraço aí pra ti, tá? Ele falou, no final desse evento, ele trouxe um ponto bem importante, que tá alinhado com isso que você falou aí. Uhum. Que ele pegava ali a equipe, ele chamava a pessoa para ser um a um com ele ali, e ele pegava um papel e falava, cara, como é que você quer ser visto em casa? Aí a pessoa ia lá e falava, o que que você quer conquistar? E ele ia pegando tudo que a pessoa ia falando pra ele. Ele, tá, cara, eu consigo te ajudar a chegar aqui. Mas, ó, pra você chegar aqui, tem isso aqui pra fazer. Você topa? É mais ou menos isso aí? Perfeito, bom demais você ter perguntado. Quando a gente estrutura, tem algumas fases, né? Primeira fase é entender como que o negócio funciona. Segunda fase é eu mapear planos de ação, né? Como que eu vou realizar cada atividade dessas que eu mapeei. Né? Para quê? Para que eu consiga medir resultados e para que eu consiga ter performance. E aí, esse plano de ação é exatamente isso que você está dizendo. Caraca, Eu que faço maneiro. uma lista do que precisa ser executado e aí eu vou acompanhando também, porque a consultoria, né, o que é tradicional é você delegar para o cliente e não fazer o acompanhamento. A gente não. Né? O nosso trabalho é estar aprofundado ali, é estar junto, mão dadas, para quê? Para não só delegar, mas acompanhar junto esses resultados. E aí é medir também. Né? Porque não é só delegar, não é só alinhar a cultura, mas também medir se aquilo está sendo Se efetivo tá para a sendo empresa, efetivo. para o colaborador, né, e para o ecossistema como um todo. Então tu consegue ver essa visão em 360 e se caso o colaborador não tiver adaptado àquela função, você consegue fazer essa percepção para conseguir fazer essa otimização, trocar de repente o colaborador de local, ou, né, de repente tem muita gente que contrata por afinidade, né, é amigo de um conhecido meu, mas a pessoa às vezes não tem o perfil para aquela função. Você Perfeito? consegue identificar isso Perfeito. também? A gente entra, tá? Num nível que vai além do que uma consultoria tradicional faria, né? Que é a parte de recrutamento e seleção. A gente também ajuda, não é o core principal, mas a gente apoia o cliente também nisso. E aí eu consigo mapear também um perfil. Um pouco do que você falou de seu perfil influenciador, não é? O Uhum. meu é dominante, viu? Legal, legal. Mas a gente também acaba apoiando, né, nessa contratação para quê? Para conectar se a pessoa tem a atribuição correta para aquela função, aí falando da parte técnica. E também o skill necessário de soft skill, né, que a gente fala de as habilidades comportamentais para que ele se conecte melhor ao que tem de cultura naquele negócio. Pô, legal. Agora eu queria trazer um pouco do lado da questão. Beleza. Já entendi que para me crescer eu preciso estruturar minha empresa. Legal, é um grande passo. Muitos que estão assistindo a gente aqui agora devem estar se perguntando, né? Poxa, mas eu sou pequeno, será que eu preciso ter ali a minha empresa estruturada, mesmo que eu não tenha funcionário ainda? Eu vou falar depois que você falar, Uhum. mas eu passei por uma experiência assim. O que Legal. que você diz para essas pessoas? Né, eu acho que a estruturação começa até antes de você abrir uma empresa. Né? Antes de você abrir um negócio, você tem que ter ali um planejamento, uma ideia do que você deseja ter, e não só de abrir o negócio, mas pensando em prosperar, em crescer. Depois que você abre o negócio, aí o negócio
acaba crescendo e ficando mais robusto. Aí precisa de um apoio, sempre de alguém que tenha as habilidades para poder te direcionar melhor. Isso para qualquer pessoa. Eu tive essa experiência também quando abri minha empresa, porque eu sempre quis pegar tudo, né? Pegar e falar, cara, vou fazer tudo, eu tenho habilidade, vou começar a desenvolver tudo. Mas não, chega um momento que você fala, cara, eu preciso de pessoas me ajudando, né? E aí, voltando à sua pergunta, as pequenas empresas, micro, pequenas e médias, essas precisam de mais apoio ainda, né? Porque normalmente o micro está começando. O primeiro negócio dele ainda está se estruturando, ele vai tomar, né, pancada no caminho ali até ele aprender. E se tiver alguém que vá dar a mão e apoiar, melhor ainda. E a pequena e média empresa, normalmente o dono da empresa é que está de frente. Ele é que está centralizando as operações. Muitas vezes ele que vai no operacional também para realizar algumas atividades, mas isso toma muito tempo estratégico dele. E aí acaba que ele fica refém do negócio. É como se o dono da empresa se tornasse o próprio funcionário do seu negócio, né? O colaborador. Então, é isso que a gente tenta ajudar e apoiar. É trazendo uma visão que o dono da empresa não tem, né? Trazendo um apoio, um braço também. Porque, por vezes, você, por ser o cara lá de cima, né? O cara mais estratégico, por vezes você se distancia muito da equipe, né? E às vezes você acha que está tendo uma visão 360, mas não está. Não tá. E aí vem alguém de fora e dá a luz que você está precisando, né? Para prosperar. E ó, falando essa questão de luz, eu fiquei sabendo que tu faz uma consultoria assim, meio que express, né? Faz ali tipo um diagnóstico com a pessoa. Se alguém se estiver assistindo aqui, se interessar em saber se está no momento, de repente, de fazer uma aplicação de uma consultoria, como é que é o procedimento com você? Perfeito sua pergunta, Carlos. Então, a gente desenvolveu um diagnóstico, né, corporativo, que ele é um diagnóstico inteligente. Esse chega no nível estratégico. Isso aí a gente consegue identificar muitas gaps que tem naquela empresa, muitas nuances que podem melhorar e muito por viés do dono, né, pegando a visão dele. Mas também a gente tem um diagnóstico mais avançado, que ele vai estruturar melhor. Saindo do estratégico, também pega um pouco do estratégico, mas vai mapear mais a área tática e principalmente operacional. Porque aí não é só a visão do dono, né, mas a visão dos outros líderes e das áreas operacionais. Para quê? Para ver se está extremamente conectado ou não, se está afastado do que a gente tem de propósito para aquele negócio. E para essas empresas menores, a gente já tem, né, esse produto. A gente está lançando agora um produto também Smart, que é um produto para justamente ajudar essas empresas menores a conseguir prosperar, né? Desenvolver e crescendo ali, chegando nos níveis mais avançados de desenvolvimento. E para você que está aí vendo esse episódio no início de janeiro de 2026, é um excelente momento para você planejar as suas ações, saber o que você precisa fazer para você alcançar a sua meta de 2026. Eu falei para mim mesmo que esse ano é um ano das escolhas. Eu já escolhi o que eu quero viver para não viver as consequências de não ter escolhido. Esse é o meu título desse ano. Forte. Porque, de fato, às vezes a gente acha que não tenho tempo, ou acha que de alguma forma, não sei fazer, dá um certo incômodo se você vai fazer a primeira vez, mas eu falei, cara, com incômodo ou sem incômodo eu vou escolher. Então eu fiz uma lista, tá gigantesca. Deus vou dar um trabalhinho para Deus aí, né? Mas, de qualquer forma, mesmo que eu errar a lua, alguma daquelas estrelas eu vou acertar. E vocês vão me ver em dezembro de 2026 dando testemunho das coisas que eu coloquei, que eu tô vivendo, porque eu escolhi viver, né? E tenho feito algumas coisas já, né? Eu faço alguns vídeos correndo e tudo mais. Tô postando mais conteúdo de inteligência artificial que estavam me cobrando. Poxa, como é que o Instagram de inteligência artificial quase não tem, né? Então, eu tô fazendo esse movimento aí. Voltando aqui para tua empresa, eu queria que você trouxesse pra gente um case, de repente, de alguém que nem sabia que precisava de processo. Porque cara, eu sou 100% claro aqui. Eu não sabia que eu precisava de processo. Legal. Então, tipo, e depois que a gente coloca processos, eu ainda não tenho a minha empresa toda 100% estruturada, não. Eu lido com processos porque eu conheci o Felipe e também porque a IA pede que tenha processos antes de ser aplicada a ela. Então, eu desenvolvi um pouco essa habilidade, não muito. O Felipe me ajuda. E, de fato, para poder fazer essa aplicação, eu tive que desenvolver essa habilidade. Mas eu percebi que flui mais fácil. E isso dá benefícios que antes a gente não tem noção. Eu queria que você falasse de um case seu aí, dessas 700 empresas, escolhe uma, por favor, e fala aí o que foi de impacto. Não, perfeito, perfeito. Eu costumo até dar uma dica, né? Se você está muito assoberbado com o seu negócio, né? Você não tem tempo para nada
e é sempre resolvendo problema, né? Sempre apagando incêndio, esse é um bom sinal, né? Que você precisa de algum apoio para estruturar ali. Mas, falando de um case, eu já tive vários assim, exemplos de clientes que tinha um pouco de receio, né, de trazer uma consultoria. Alguns já tinham passado muito por consultorias anteriores e estavam meio ressabiados, né? Ah, o consultor veio aqui e mandou muita coisa para que eu fizesse, uma lista enorme aqui de atividades e que ele mesmo tinha que desenvolver. Por isso até que a gente coloca a mão na massa junto com o cliente. Mas teve um caso de um cliente que ele realmente estava assoberbado, uma pequena e média empresa, de trabalho, de tarefa, estava refletindo problema na família dele também, porque ele vivia para o trabalho. Ele tinha um fluxo de caixa até razoável, né? Ele tinha recurso para investir, tinha uma equipe legal também, mas a gente foi identificando no diagnóstico que alguns vieses cognitivos que ele tinha ali estavam diferentes do que seria bom para o negócio dele. Então ele tinha algumas percepções que com o diagnóstico a gente começou a notar que talvez se ele mudasse a linha dele, De né, pensamento de ali. pensamento, ele pudesse obter melhores resultados. Tá? Então esse foi o ponto que mais mudou, né? Fez com que ele mudasse, se movimentasse e ele depois aceitou o projeto. Aí ele entendeu com um diagnóstico mais profundo o que estava tendo de gap no negócio dele para que ele evoluísse. A gente teve resultado positivo, né? Lá eu lembro que a gente teve uma margem de aumento de lucratividade de 18%. Caramba, 18%? Assim, você pensando num negócio que tem um alto fator, eu não vou falar muito de números, né? Não, Mas tudo bem. 18% é um número razoável. Teve cliente que já teve mais do que isso também. Eu tô Pô, falando de mas lucratividade uma porque coisa. Lucratividade é o lucro, é o já que é o sobrou. resultado ali Aí se fala de final. faturamento, a margem do cara é 5%, não afeta quase nada. Agora, lucro, 18% é um Pois número é, então considerável. você vê, né? Pagando todas as contas ali, ainda sobrar Mais esse resultado. 18%. Mas ainda tem muitos ganhos. A gente, quando vai para um projeto, a gente não mede só a questão de lucratividade. Se dá uma dos gaps ali que o cliente costuma ter, que a gente acaba achando caminhos, né? Margens ali para a gente poder espremer em custo, por exemplo, mas também de expandir, né? Então a gente vai olhar canal, vai olhar resultado. Mas não é só em relação a lucro, né? Então a gente vai ver aumento de produtividade, vai ver organização de processos, blindagem contra problemas, né? Que pode ser problema com a equipe ali, problema trabalhista, problema de impostos também. Por mais que a gente não aprofunde na parte contábil, a gente tem pessoas que apoiam a gente com isso. A estruturação do processo ela sempre deságua em algo que vai ser para blindar o cliente de ter um problema futuro, trabalhando muito risco. Isso tem conexão direta com compliance, com a governança do negócio também, e com os riscos que vão blindar a empresa de ter problemas futuros. Aí quando você fala de lucratividade, ok, você está vendo um resultado factível ali. Quando você fala de produtividade, aí é aumento, né, de otimização da equipe, ou seja, vai trabalhar mais, né, e sem gastar tanta energia, até flexibilizando um pouco, para que a galera dê uma baixada ali de pressão. E quando a gente fala desses riscos, né, que a gente acaba apoiando ele para que não ocorram, aí é mais coisa para a gente blindar ele, mais resultados que ele acaba tendo. Pô, isso aí pra mim, só na hora que tu falou 18%, o coração já cantou. Porque eu vivo isso também, essa questão de a IA, ela traz alguns pontos que faz algum tipo de impacto no negócio. E eu lido muito com as pessoas achando que esse investimento é algo caro. Aí eu costumo falar essa analogia para as pessoas. E depois que eu conheci essa analogia, eu entendi que realmente, comparado a quê que é caro? Comparado, de repente, você tá com a tua empresa, tá funcionando, tá legal, você tem muita coisa que você nem sabe o que tá acontecendo, mas tá funcionando, você tá pagando as suas contas, você tá tendo uma vida confortável, mas aí você aparece uma oportunidade, por exemplo, fazer uma consultoria contigo e de repente descobrir que você poderia estar lucrando mais 18%. Que você só vai saber disso, que você que é o dono não sabe tudo que a tua empresa... Você pode ser o mais detalhista possível, sempre vai passar alguma coisa. Algum dos teus funcionários vai saber mais do que você no ponto que ele trabalha. E aí, de fato, você acaba não investindo, por exemplo, numa consultoria ou até mesmo implementando uma IA, e aí você percebe que alguém está lucrando 18% a mais no mesmo ramo que você. Ou está economizando com imposto, né? Que você falou que tem uma equipe também que trabalha com isso, se a pessoa quiser. Então, o povo padece por falta de conhecimento. E a gente nunca vai saber tudo. A gente não vai ter tempo para poder investigar tudo.
Então, quando eu faço essa pergunta, tá caro comparado a quê? Será que não custa mais caro você ficar sem faturar mais durante anos, por exemplo? Esse lucro que você conseguiu ajudar o teu cliente tá rolando até hoje, possivelmente. Não, com certeza já aumentou, né? Já até aumentou. Então, e você já passou pela empresa. É isso aí. Então, tem pessoas que elas Boa. associam, às vezes, somente aquele investimento inicial, elas não veem o ROI que aquilo vai dar e por quanto tempo esse ROI vai dar. E é isso que eu sempre trago, entendeu? Seja um pouco mais curioso pelo seu negócio, pelas formas de fazer diferente, seja um pouco mais cabeça aberta. E já aproveitando isso, eu queria que você trouxesse, assim, qual é a tua visão da inteligência artificial para o lado da consultoria, para apoiar a questão das empresas? Perfeito, perfeito. Você falou bem, né? É um ajuste perene, né? É a mesma coisa da inteligência artificial. Quando você coloca ela ali, é para que o negócio vá evoluindo, né? A dar de vista. Você não fica, implantei inteligência, amanhã acabou o resultado dela. Não, vai para o longo prazo. Quando você fala de inteligência artificial, eu até admiro muito, né? Quando você fala em o que você fez para desenvolver isso, porque ela dá um gás maior ao projeto, né? Então, qualquer projeto de consultoria, quando você traz uma inovação, uma tecnologia nova, é um pilar que se torna uma coisa que tem que ter, né? Não tem volta para uso de IA. E a IA, quando a gente estrutura processo, por exemplo, eu sempre mapeio um caminho, né? Que ele precisa percorrer. O que a IA faz é otimizar isso, é acelerar esse caminho, é encurtar às vezes, né? E mais uma coisa, que é uma luta que as pessoas têm hoje em dia, né? A IA ela é muito boa, né? Você desenvolve muito isso e o ser humano tem que estar junto. Tem que estar acompanhando. Então, um trabalho que a gente costuma fazer também é não só estruturar e implantar a IA, mas dar esse acompanhamento. Então, primeiro a gente identifica que precisa de IA, mapeando o processo, a gente define o processo, entra com a IA, né? Por vezes a IA entra até antes para poder já dar um gás ali no Já dá um negócio. gás, dependendo Mas, da área que for. dependendo da área que for, do propósito, né? Mas depois a gente acaba fazendo um acompanhamento porque tem que estar alinhado, né? Eu preciso ter o acompanhamento do que a IA está fazendo, o que as pessoas estão trazendo disso também, né? Como é que está dando a continuidade. Então, eu não sei se eu já respondi, mas eu acredito que a IA vem para agregar sempre, né? Sempre agregar. As novas tecnologias também, sou muito adepto disso, de IA, de RP também, para que o processo ele não morra ali, mas ele evolua cada vez mais. E isso aí é um ponto interessante, porque o processo ele é contínuo, né? Vai ser afinado agora, mas ele é contínuo. Eu vou voltar uns pontos atrás que acabou que eu falei para você e acabou que eu passei a bola para você não concluir. Lembra quando eu te perguntei se a pessoa sozinha teria que ter organizado? Teve uma fase quando eu já estava me estruturando e buscando ter esse conhecimento, que era assim, era maneiro. Eu tinha tudo organizado assim no papel, as minhas funções separadas. Aqui eu sou atendente, aqui eu sou o cara que vai prospectar, sou o vendedor, sou o SDR, aqui eu já sou o gestor, aí tudo definido, tá? No papel. Aí era engraçado. A minha mesa era assim, aí eu sentava numa ponta da mesa, ali é o meu papel. É como se fosse uma peça de teatro, tá? Eu incorporava aquele ator e ali eu agia só com aquela atividade durante um tempo. Depois eu, tipo, levantava, bebia uma água, jogava água no rosto, alguma coisa, já sentava numa outra posição ali, já do lado da mesa e tudo mais, fazendo uma outra ação. A pessoa que trabalha sozinha, cara, hoje em dia não tem como, é eu presa, não tem. Hoje a gente tem as IAs, né? Por exemplo, ainda tenho, agora, graças a Deus, eu tenho o meu sócio. Sérgio, abraço pra você. 2026 é nosso, tá? Tamo junto. Mas eu aqui, na minha sede aqui, é eu, Deus e as IAs. Eu costumo falar sempre isso. Então, devido a eu organizar isso, ficou mais fácil, por exemplo, eu treinar uma IA para fazer aquela tarefa. No teu caso, esse ponto de vista está correto? Não, perfeito. Eu tô rindo aqui porque eu faço isso até hoje, né? Então eu fico brincando de trocar cadeira ali. Isso aí. Mas, assim, é uma coisa que a gente precisa cada vez mais evoluir. Quanto mais a empresa vai crescendo e estruturando, mais ela tem processo, mais ela tem tarefa. Você mesmo deve ter pego isso, né? Várias tarefas, várias atividades ali. E chega num ponto que você precisa destrinchar, né? Passar para alguém, ou até otimizar. Então, o que a gente faz é bem nessa linha. Pegar um processo que às vezes é bem... como é que eu vou dizer? Ele é bem volumoso e aí a gente faz uma otimização para que ele seja mais compacto.
E aí a IA entra muito bem, né? Porque se você sabe bem o que precisa atender, precisa entregar, aí você conecta isso com uma IA, com um outro sistema. E a IA, o que tem de ganho adicional? É algo que está sempre se atualizando, né? Então tem uma IA hoje que daqui a pouco ela está melhor do que tem hoje e por Isso aí é vai. verdade. Então, você sabe, eu sei disso porque a gente troca muita ideia sobre isso, né? Então, cada vez mais vai ter mais recursos, vai ter mais inovações, vai melhorar, e então é algo que vai ser perene, né? Eu ia até te perguntar sobre a nossa parceria também, né? Não, Não com sei se... certeza. A gente, para quem não sabe, eu e o Felipe, a gente formou uma parceria aonde ele entra na empresa, ele vê a necessidade do cliente, então é por isso que é de suma importância que você faça o diagnóstico. A pessoa paga alguma coisa para fazer o diagnóstico? Não, esse diagnóstico eu tô com, por enquanto, tá free, né? Que é o diagnóstico inicial estratégico, um diagnóstico inteligente, que a gente chama, né? E nesse eu consigo mapear, E daqui a pouco vai ter inclusive, IA nesse diagnóstico, tá? isso daí já brifando, né? Mas daqui a pouco vai ter. Mas hoje não tem IA, né? Hoje é uma análise nossa ali mesmo, né? Sistematizada. E a ideia é que dela ali eu consiga mapear o que o cliente precisa, né? E, inclusive, a IA entra como uma solução rápida que já vai encurtar etapas. Então, um processo de consultoria, normalmente ele dura 6 meses, até 2 anos, a depender da complexidade do negócio, do nível de evolução que a empresa espera. Com a IA, a gente já consegue encurtar isso, né? Porque ela já Encurta entra ali muita cortando coisa. etapas, né? Você sabe, Carlos. Ela entra cortando etapas, então a gente já consegue entrar com o primeiro produto, que é essa IA, organizar alguns processos, tem muita coisa legal, né? A gente pode depois, num outro momento, explanar Com mais, certeza. que é muita coisa legal. Acho que procurem o Carlos também para falar disso, me procurem que tem muita coisa revolucionária. E a gente coloca essa primeira etapa, né, para quê? Para já trazer resultados. E aí eu trago um resultado rápido antes mesmo de eu estar estruturando mais os Que processos. é onde eu queria trazer. Às vezes a pessoa às vezes você está impedindo o crescimento da sua empresa. Eu digo isso por mim mesmo, tá? Eu tinha uma empresa de reboque e ela tinha tudo para ser ela já chegou a ser muito grande, assim, da onde eu saí. Mas chegou um momento que eu descobri que o problema da empresa era eu. Entendeu? Isso aí. A mãe dos meus filhos trazia uma solução, não, isso agora não. E não sei o que lá. E eu sempre ali limitando o crescimento. Então, às vezes, você não percebe, tá? Isso é quase que imperceptível. Mas você pode estar limitando. Se pergunte isso, será que eu estou limitando o crescimento da minha empresa? Porque conscientemente, não. Conscientemente, a gente sempre quer uma coisa maior, a gente quer alcançar sempre uma coisa a mais. Mas inconscientemente, a gente se sabota. Então, tipo, às vezes, por exemplo, eu tô falando de diagnóstico e a gente tava falando de IA aqui. O produto que a gente traz juntos, um dos produtos, ele já é para gerar caixa rápido. Então, às vezes, a pessoa não passa pelo diagnóstico, que é gratuito, não descobre qual é o calcanhar de Aquiles que está impedindo a empresa a crescer. Aí, às vezes, quando passa, descobre, tem a opção ali de investir para começar a gerar um caixa novo. Então, tipo, não é só falar para você, abre os teus olhos. Você precisa agir. 2026 não tá. Vai ser desafiador. Todo mundo tá falando feriado, um monte de coisa. E aí, tu vai esperar chegar o feriado? Ou tu acha que vai ser tudo normal? Não é. Tem eleição, né? Tem Copa do Mundo, isso tudo para o país. Então, quanto antes você fazer, é melhor. Falando dos nossos produtos, um dos produtos é uma agente de inteligência artificial que ela faz exatamente o atendimento e já faz algumas tarefas internas na empresa. Eu vou citar até um exemplo da escola, né, que a gente estava analisando. Perfeito. Para a escola, por exemplo, essa época do ano, as escolas estão recebendo bastante mensagens. Então, o Felipe Isso mesmo. identifica lá qual é o local que seria ideal botar a IA para funcionar e ele vai me alertar, ô Carlos, aqui, ó, essa empresa aqui está precisando aqui. Então, Perfeito. vai lá, ele desenha o processo e a gente entra com a IA já fazendo atendimento, fazendo todo aquele trâmite. É mais ou menos isso, É né? isso mesmo, assim, a gente mesmo, né? Se for ligar para uma escola essa época, às vezes não vai atender, né? Às Cara, a vezes gente vai vê que mandar podia mensagem lá fazer um 3 negócio horas. desse aqui, né, cara? Já fiz muito, viu? Ligar para a escola para testar isso. Mas qual a ideia, né? A gente está trazendo para a escola uma velocidade, né? Uma otimização do negócio. A gente está falando de escola, mas pode ser qualquer negócio, Qualquer né? negócio. E a ideia fundamental é velocidade, produtividade. Eu tenho um aumento de performance. Quando o Carlos fala de ligar para a escola e ninguém atender, a IA ela já vai estar fazendo um papel ali de automatizar esses atendimentos, que aí desafoga a equipe também, e aí você pensa mais numa equipe estratégica.
Ao invés de ela Exato. estar muito operacional, ela vai estar desenvolvendo. E tem Mas outras tarefas também, né? Que dentro ali... essa é uma IA, né? É um essa é uma negócio, só. mas tem Isso aí. uma série de evoluções, né? Uma série de desenvolvimento. Então, o papel mais é mapear esse, né? Mapear o que precisa ser feito. Entrar com a IA para poder atender justamente os gaps que a empresa tem e a gente fazer um acompanhamento, né? Do desenvolvimento disso, a melhoria contínua também, né? Para poder evoluir cada vez mais. Vou aproveitar essa participação que você trouxe aqui relacionada à IA e vou falar da Ayla. A Ayla é agente integrado de lucro avançado. A Ayla, ela entra no Google Maps, vasculha o Google Maps no perfil do cliente que você escolher. Por exemplo, vou citar aqui escolas. Eu posso botar escolas na Barra da Tijuca. Ela vai vasculhar todo o mapa e vai entrar em contato com cada escola que tiver o WhatsApp. Depois que essa pessoa responder, ela vai se apresentar e vai falar do qual é o motivo que ela está entrando em contato ali. E dali ela vai convidar, claro que tem um processo, tem todo um desenho, um script para isso acontecer, para uma reunião. E a pessoa aceitando, ela vai ou agendar a reunião dentro da sua agenda, ou ela vai enviar uma mensagem para você informando que aquele número está precisando ali de atenção. E você vai dar continuidade. Então, se você quer saber mais, eu vou deixar o link aqui embaixo para você testar a Ayla. Aqui, no caso, vai ser a Ayla que é a atendente. Então, você pode fazer qualquer tipo de pergunta. Pensa que você tá querendo fazer algum tipo de pergunta para mim. Pode perguntar para a Ayla que ela vai te responder. No primeiro link da descrição, ou se você tiver em outras redes sociais, pode ir no link da minha bio. Tá bom? Perfeito. O caso, eu ia falar um pouco disso também, né? Que esse começo de ano, ele é meio caótico para todo mundo, né? Muito. Então, assim, primeiro que os gestores estão voltando agora, né? As equipes também, tá todo mundo meio, né, no ritmo lento ainda. E depois a escola, você citou bem, a escola tá num momento caótico, porque assim, tá todo mundo também retomando, tá todo mundo procurando, ligando, né? E ninguém consegue fazer nada tão produtivo quanto deveria. Então, é um bom gancho para que a IA entre, né? E consiga ajudar nesse desenvolvimento. Com certeza. Eu queria que você falasse agora, parece que você já é escritor e eu nem tive ainda o privilégio de ler o teu livro, mas eu gostei muito do título, tá? E eu queria que você falasse o título Perfeito. abertamente aí, falasse um pouco o que te motivou a fazer esse livro e o que ele traz pra gente. Perfeito. O livro é O Controle o Seu Caos, o nome, né? A gente está falando de caos aqui, caos corporativo, caos pessoal. O livro ele foi desenvolvido pensando nisso, né? Nos problemas que eu tive ao longo da carreira, os problemas que eu tive, né, pessoais também, que me fizeram desenvolver algumas estratégias para poder ajudar as empresas, né? E ajudar as pessoas a desenvolverem algumas habilidades ali, técnicas para que acalme um pouco esse caos, né? E quando a gente fala de empresa, o caos das empresas não é só a empresa, são as pessoas que estão ali dentro, né? A gente tem que lembrar disso, que empresas são formadas por pessoas, né? Por mais que a gente tente estruturar processo, tente delegar atividades, né? Estratégias, sempre o que vai fazer com que a empresa desenvolva são as pessoas, né? Até a IA mesmo, né? Quando você coloca a IA, ela vai performar muito bem. Se ela não desenvolve tão bem depois, vai ficar perdida pelo caminho, né? Então precisa estar conectado. E o meu livro foi pensando nisso, pensando em ajudar as pessoas a se desenvolverem, né, cada vez mais, com técnicas para que elas consigam controlar o caos. Quando a gente fala de caos é muito amplo, né? Mas é o caos emocional, é o caos físico, né? É o caos mental ali que vai atrapalhar bastante e até o caos profissional, que muitas vezes as pessoas elas estão numa atribuição que não são as que elas gostariam de fazer, né? Elas estão numa parte de operacionar, né, e realizar ações e tarefas que elas não estão conectadas com aquilo, e também os gestores estão sempre precisando de algum apoio ali, de um braço, né, que os gestores sofrem muito de solidão, né, os empresários sofrem muito disso, não é? E aí a gente precisa estar sempre antenado a resolver não só as questões da empresa, mas as nossas questões pessoais também. E essa questão de você usar a tua experiência, né? De usar a estratégia, de criar estratégias para solucionar o seu caos. Cara, esse é papo de evolução pessoal e muita, tá? Que tem muita gente que ainda tá usando o seu caos, as coisas que têm acontecido consigo mesmo, para usar de desculpa para se manter no mesmo lugar. Ele usou para criar um livro e ajudar outras pessoas a sair do caos. Então, acompanha a gente aqui, fica sabendo. Tem data para lançamento já? Não, já fiz um lançamento digital, Já pré-lançamento, sim, né? Sim, eu tava falando, pensando no físico. Mas já tá na Amazon já, né? Vocês podem Maneiro. consultar lá, Controle o Seu Caos.
Fala nisso, fala a tua rede social. Esse link provavelmente deve estar na bio, alguma coisa do tipo. Fala a tua rede social. Perfeito. Eu tenho algumas redes sociais, né? A minha pessoal é o Felipe JR Ferreira, que essa é a minha pessoal, essa que eu gravo os meus vídeos lá. E fala de coisas mais amplas, né? Não só de mundo corporativo, mas também de pessoas, né? Pra apoiar as pessoas e ganchos também, né? Insights desse livro, do Controle o Seu Caos. E também tem outra que é a ferreirafurtado.consultoria. Essa é mais focada em resolver problemas corporativos, né? É a minha rede social para negócios, para eu poder estar ajudando as empresas a se desenvolverem. Não, perfeito. A gente está caminhando para o final. Eu queria te perguntar se, de alguma forma, eu te fiz algumas perguntas aqui. Você acha que deveria falar sobre mais alguma coisa para esse empreendedor, esse empresário que está ali do outro lado e que eu possivelmente passei despercebido, ou tu acha que seria um complemento? Não, eu acho que você falou bem ali, né? O gancho que você disse do empreendedor ele investir, né? Investir não pensando em custo, em gasto, mas investir pensando no desenvolvimento do seu negócio. Então, eu acho que se você hoje tem dúvidas do que fazer, né? Desenvolva a sua equipe, desenvolva a sua empresa, desafogue o que você faz hoje para que você prospere cada vez melhor. E aí, pegando esse gancho de investir, você que tem que determinar aonde você quer chegar. E se você quiser ir sozinho, você até pode ir mais rápido. Mas se você não vai tão longe assim. Foi comprovado cientificamente que quando você tem orientação certa, você vai muito mais longe. E o consultor, vou até também fazer um adendo, o mentor. O que acontece com essas profissões? Elas encurtam tempo para você. Então, às vezes você pensa que você vai precisar. Ele trouxe um ponto de vista que eu queria até ajudar para poder fechar. Você falou que tem consultor, né, que dá uma lista de coisas para a pessoa fazer. O Felipe não trabalha dessa forma. O diferencial da empresa dele é que ele aplica junto. E não é uma lista de um monte de coisas. Ele traça primeiro um objetivo, vê o ponto onde está a tua empresa e ali ele vê o que é pontual para fazer. Perfeito. Porque ninguém tem tempo, cara. Eu não tenho tempo, ele não tem tempo, você não tem tempo. Então, para que desperdiçar esse pouco tempo que a gente tem fazendo coisas que não são, assim, eficazes, que não vão trazer um retorno? Então, nessa linha de raciocínio, busca informações. Busca, às vezes não precisa nem acreditar em mim nem nele, não, mas vai pesquisar, investe um pouco de tempo. O que as outras empresas do meu ramo estão fazendo? Perfeito. E se você achar que você tem habilidade para fazer, já comece a fazer. Se caso não, procura. Bate um papo. É gratuito o papo, né? Você até lembrou uma coisa, que esse diagnóstico e benchmarking com as outras empresas a gente também faz. Aí, ó. Então a gente também apoia nisso. Mas é um bate-papo, eu acho que sempre é rico, né? A gente costuma falar que é sessão estratégica, porque a gente fica ali 40 minutos, uma hora conversando, trocando ideia. O questionário é muito reflexivo, né? A gente fala de diagnóstico, é o que todo mundo conhece, mas é uma conversa, né? Conversa estratégica mesmo, para que saiam insights do que você precisa fazer e desenvolver para o teu negócio. Mas eu queria fechar ainda. Você vai me perguntar mais algum ponto? Não? Vou deixar por último, pode falar. Não, então continue que depois a gente... O ponto principal que eu vou te perguntar agora é a pergunta final. Perfeito, fica à vontade. Vamos lá. Se por um acaso você entrasse na SpaceX e você estivesse entrando agora, imagina que você está entrando agora dentro de um foguete e você vai para Marte. Você vai sair do planeta Terra, vai se desconectar do planeta Terra. Mas você quer deixar um recado para todos os seres humanos que vão ficar aqui. Esse recado ele vai passar em todas as redes possíveis. Vai passar, a pessoa vai estar em qualquer rede social, ela vai rodar, vai só você falando. Ela vai ver na televisão, todos os canais vai estar falando de você. Você vai estar passando a mensagem. O que você gostaria de falar para o ser humano? Falou do espaço, do Marte, né? Então, o que eu tenho para dizer é, pensando rápido aqui, viu? Antes de você querer chegar na Lua, controle o caos que há dentro de você. Isso diz tudo. Caramba, show. Verdade, porque se a pessoa não se organizar, como é que ela consegue chegar? É isso, eu acho que tudo é questão de organizar, não é? Mentalmente, fisicamente, né? Proceduralmente, a gente fala de processo, né? Para que as coisas fluam, né? E você viva com plenitude. Verdade, verdade. Então, gente, esse foi o bate-papo aqui para mim, top, com meu amigo Felipe.
Você que acompanhou a gente aqui, que tá com a gente aqui até o final, pode ter certeza, você já vai ter um 2026 diferente. Felipe, obrigado Obrigado pela você, tua cara. presença, tá bom? Deus te abençoe. E continue acompanhando a gente lá o carlosjúnior.ia no Instagram. Aqui no YouTube é o 8 vezes mais. E fica acompanhando a nossa programação. Esse ano vamos ter eventos e vamos ter outros podcasts aqui. Esse foi o Homens Fora da Curva.